Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num momento muito importante para a história do Brasil, porque mudanças importantes começam a aparecer no horizonte, mudanças essas que alguns meses atrás não estavam no radar. Se o futuro já é incerto para todos nós, para o atual presidente da República, esse futuro está ficando cada vez mais incerto e, no caso dele, cada vez mais preocupante. O certo ou previsível numa democracia como a nossa é que um governante, quando ele é eleito para cumprir um mandato de 4 anos, que ele faça o seu mandato e, se ele não for bem aprovado, disputando eleições, ele não se reelege ou, se for bem avaliado, ele consegue ou consiga ali a sua reeleição. Mas, diante dos fatos que estão acontecendo todos os dias, está arriscado até o presidente não ter os seus direitos políticos em 2022, porque as denúncias de corrupção, os desmandos e, sobretudo, o genocídio que está acontecendo no nosso país são inapagáveis, não dá para esconder. Como é que alguém consegue disputar eleições num país tendo nas suas costas, até quando ele for disputar as eleições, infelizmente teremos mais de 600 mil mortos aqui no nosso país. Como isso pode ser defensável? Como essas mortes poderão ser justificáveis? Quais são os pretextos e quem são as pessoas que estão no seu entorno? Bom, nós vamos avaliar todas essas questões aqui no nosso papo de hoje, mas se você está chegando agora ao nosso portal, eu convido você a se inscrever aqui no nosso espaço. Seja bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E por falar em comentários, hoje eu tenho até uma situação curiosa para compartilhar com vocês. Quando eu vim para a internet, há 2 anos atrás, eu vinha de universidade, de um meio acadêmico, de debates com colegas, com alunos, no meio jornalístico, onde eu trabalhei tantos anos também, com debates, discussões, no meio jurídico, enfim. Nesses ambientes todos, eu nunca fui xingado. Então, quando eu vim para cá, eu fiquei super impactado quando a gente publica um vídeo, como foi o caso de ontem, com o número de pessoas que xingam a gente aqui de tudo quanto é nome, né? O que dá uma balanceada no meio dessa história é que o número de abraços e de mensagens carinhosas que a gente recebe é muito superior. Pois bem, mas dá para a gente tirar um perfil desses comentários todos, porque eu leio todos os comentários do vídeo do dia. E eu percebo que as pessoas que são afinadas com o Bolsonaro ou com o bolsonarismo, em regra são pessoas que escrevem com muita dificuldade, são pessoas que dá para perceber que têm baixa escolaridade, e muitas delas são religiosas e elas agridem de uma forma virulenta. Eu sou chamado de verme, de lixo, e tudo quanto é nome que vocês podem imaginar, né? Mas o que me chama mais a atenção é quando as pessoas tentando me agredir me xingam de professor. Aí eu acho sensacional, né? O cara escreve assim, você só pode ser um professor, né? Vejam que mundo que a gente está vivendo. Ser professor agora é uma qualidade negativa para essa gente do bolsonarismo. Eles acham que o professor é um doutrinador, é um cara pervertido, que mexe com a cabeça, é um manipulador. Um monte de gente coloca esse tipo de situação aqui. Isso é muito preocupante, porque a gente vê como é que o nível de degradação intelectual atingiu de uma forma muito forte uma parcela muito grande da sociedade. Não que todas as pessoas humildes sejam bolsonaristas, não é isso que eu estou falando aqui. Ontem mesmo, quando eu fui para a manifestação, peguei um Uber e o motorista de Uber era uma pessoa bolsonarista. Olha, teve uma hora ali que ele deve ter pensado em me atirar para fora do carro, porque a gente ficou falando de muitas coisas e ele tinha vários daqueles jargões do Bolsonaro na ponta da língua e falou que a situação do nosso país só está assim porque teve a política do fica em casa, que é bom o cara ficar em casa quando ganha muito dinheiro, porque como ele é trabalhador não tinha jeito, enfim. E eu expliquei para ele que o governo poderia ter conciliado a política do fica em casa dando um auxílio emergencial digno e não dando dinheiro para bancos. Porque não adiantava uma pessoa como eu, que tem um bar, manter um bar aberto com a sociedade toda preocupada e não se contaminar. O prejuízo ia ser o mesmo, ia ter muitos problemas, ia quebrar a empresa. Então o que faltou foi um planejamento, foi a gente ter um presidente da República minimamente preocupado com seres humanos. E esse tipo de crime comandado pelo presidente da República, isso vai ter um preço. E a gente tem que ajudar cada vez mais as pessoas entenderem o que está acontecendo.
Bom, partindo aqui para os assuntos concretos, gente, deu para ver que os jornais estão se manifestando de forma diferente, né? Os jornais não deram tanta cobertura nas manifestações passadas como estão dando aqui, ó. A Folha de São Paulo colocou a manifestação em primeiro plano, o Estado de São Paulo também colocou na capa do jornal, eles colocaram aqui também a manifestação aqui, a fotografia. A gente vê aqui no jornal O Globo também, com destaque as manifestações no Brasil inteiro também, sempre fotos que eles não publicavam antes. E nas partes internas dos jornais, eles deram também grande destaque. Aqui uma página aqui inteira, com fotografias, com as manifestações. Aqui outro jornal, aqui o Globo também deu aqui um destaque grande às manifestações, coisas que um comportamento que eles não adotaram em outras edições. Aqui está a Folha de São Paulo também, que fez um caderno também muito generoso com as manifestações, né? 2 páginas aqui falando das manifestações. Isso é sinal que eles estão perdendo a timidez em relação a bancarem, né, o que está acontecendo no nosso país, a falarem das manifestações. E o jornal, ele chama atenção para um tema aqui no editorial, que eu vou conversar com vocês aqui também. No editorial eles falam do Arthur Lira. Arthur Lira, delibere, porque o Arthur Lira, gente, ele está cometendo crime de prevaricação na medida que ele não coloca o impeachment para ser discutido no Congresso Nacional. Eu entrei em contato com a assessoria do senador Fabiano Contarato, mas eu também vou entrar em contato com as assessorias dos parlamentares que eu tenho algum contato para apresentar para eles uma minuta de um projeto para ampliar a pena dos crimes de prevaricação, porque no Código Penal, o crime de prevaricação do artigo 319, ele tem uma pena que vai de 3 meses a 1 ano. É uma pena muito pequena. O senhor Augusto Aras, por exemplo, que está encaixado nessa prevaricação, porque ele está fingindo que não está vendo os 522 mil mortos no nosso país, ele acha que não tem indícios, que não há responsabilidade, ele deveria ser denunciado pelo crime de prevaricação, porque não tem justificativa dele estar fazendo isso. Mas qual é a razão dele ficar nessa posição? Que se ele de fato for denunciado, a pena máxima é de 1 ano. E uma pena máxima de 1 ano, gente, dentro do regime do Estatuto dos Servidores Públicos, ele não perde nem o cargo. Então, eu vou sugerir que essa pena seja aumentada, que haja um projeto de lei para aumentar essa responsabilização, para quando uma pessoa defender o indefensável para atender o interesse pessoal de um outro servidor público, sobretudo em casos onde há um resultado morte, que essa pena chegue a 8 anos, chegue a 10 anos, para que esses caras sejam responsabilizados de uma forma efetiva. O Arthur Lira não está livre desse tipo de imputação também. Mas aí a sociedade tem que ficar cada vez mais pressionando, cada vez mais os meios de comunicação têm que ajudar a sociedade a entender, a pressionar os deputados de uma maneira geral, para que a gente tenha, no mínimo, a discussão do processo de impeachment. Porque eles não querem, os deputados bolsonaristas, de estar numa votação e de dizer que o Bolsonaro é inocente no meio dessa história. Eles não querem entrar para a história como cúmplices de forma concreta desse genocídio que está acontecendo no nosso país. Mas a sociedade tem o direito de saber quem é que está do lado do Bolsonaro e quem não está do lado do Bolsonaro nesse genocídio que a gente está vivenciando aqui no nosso país. E, como eu falei para vocês sobre os militares, como um grupo que está sofrendo desgaste no governo Bolsonaro, as matérias começam a dar conta disso que eu estou falando para vocês. Tem uma matéria aqui hoje grande no estado de São Paulo, falando aqui dos militares envolvidos em situações no mínimo suspeitas. Eu falei para vocês, né, gente, é o partido do contra-cheque de farda. Esse pessoal gosta muito de dinheiro. Esse pessoal nunca deu tiro em ninguém. Esse pessoal nunca lutou guerra nenhuma. Mas eles estão agora numa montanha de 522 mil corpos que eles são, de quem eles são sócios nesse genocídio. Então eles vão levar para sua sepultura essas almas todas que vão ficar atormentando certamente a cada uma dessas figuras. Aqui está mais uma matéria também no jornal falando disso, o desgaste na caserna, botando aqui a foto de vários militares. Enfim, esse é o quadro que está acontecendo aqui no nosso país. Ao lado de tudo isso,
Ontem eu fiz uma menção e hoje eu vou reforçar, vou colocar aqui um vídeo para vocês pequenininho. Porque, por que eu coloco o Malafaia, gente, aqui nos nossos vídeos às vezes? Porque ele é um orientador político do Bolsonaro. E como orientador político de Bolsonaro, ele agora se acovardou. Ele não está vendo o Ricardo Barros, o líder do Centrão, totalmente envolvido em manobras absolutamente inconfessáveis. Um cara que já foi vice-líder do PT no governo Dilma, vice-líder do PT no governo Lula, vice-líder do Fernando Henrique Cardoso do PSDB no governo FHC, ministro do Temer, só que o Malafaia agora, ele não está entrando mais em política. Entrar em política agora, para gente que defende o Bolsonaro, é complicado. Então ele continua na sua cruzada contra o que eles chamam de ativismo gay. Gente, o ativismo gay, por exemplo, ele quer converter alguém, quer converter um hétero a virar gay, é assim que as coisas funcionam, mas nas cabeças doentias é assim que funciona. Então vamos pegar aqui mais um trecho aqui de uma performance que no mínimo a gente tem que observar para ver quem é que está influenciando o presidente da República e por que é que ele se comporta radicalmente desse jeito aqui. Vamos acompanhar esse trecho aqui, vamos lá. A coisa é tão absurda que querem mudar a língua portuguesa. Gênero neutro, porcaria nenhuma. E outra, quem define homofobia? Imprensa? Ativismo gay? Justiça? Quem pode definir se alguém é homofóbico é psiquiatria. Quer dizer que se alguém faz... Então, até por falar em psiquiatria, se a gente olhar o comportamento da criatura que está falando aqui, é um comportamento de alguém muito incomodado, né, com gay, com homossexuais, enfim, com a orientação sexual. É um negócio assim que foge muito do que os ensinamentos religiosos, né, deveriam pregar para a gente, né? Vamos lá. Fala contra a minha crença é evangélico-fóbico? E outra, nós vimos agora times de futebol obrigando os jogadores a usar o símbolo do ativismo gay. Gente que é cristã, que é evangélica, obrigado, sem querer, porque se não entra em campo, o contrato é quebrado, a imprensa se cala diante de uma aberração. Gente, é um negócio... Eu me lembro às vezes do Renato Aragão, né? Ele tinha um bordão que ele dizia assim, a audácia da pilombeta. Gente, os jogadores de futebol, eles não estão entrando, ou não entraram, né, nos campos de futebol com algum símbolo, alguma referência ao respeito que os seres humanos têm que ter uns em relação aos outros, como se fosse ali uma bandeira, um ativismo para converter as pessoas a virarem gays. É uma distorção, é um mau caratismo, é uma falácia, é uma bandidagem que essa gente que usa o nome de Deus faz, que é um negócio impressionante. Mas são essas figuras que estão à frente do governo no nosso país. São eles que, no final da história, estão querendo impor essas visões fundamentalistas, antidemocráticas, que desrespeitam o afeto do ser humano, as suas vontades, a sua liberdade individual, com esses discursos absolutamente falaciosos. E para finalizar, vamos falar aqui de novo do crime do dia, né? Ou mais um crime do dia. Gente, eu comentei com vocês que o governo está querendo roubar o Bolsa Família. O Paulo Guedes e o Bolsonaro querem assaltar, junto com os bancos, o cidadão mais pobre que recebe um Bolsa Família. Aqui está na manchete aqui do Jornal Extra. Crédito consignado do Bolsa Família pode piorar a situação dos mais pobres, avaliam especialistas. Tem essa outra matéria aqui, que fala de crédito consignado também do Bolsa Família. Eu acho que dá para vocês verem aqui. Gente, o que significa isso, hein? Quem recebe um Bolsa Família pode dispor de uma parte dessa merreca que recebe para pagar banco? Claro que não. O cara já recebe ali no mínimo. Só que o que os bancos querem fazer? O orçamento do Bolsa Família é de 34 bilhões. Eles querem dar uma irrigada nessas pessoas que certamente vão pegar dinheiro, as pessoas vão pegar dinheiro e vão vincular o recebimento dos seus valores do Bolsa Família ao banco. O banco vai poder pegar uma grana, até 30% todo mês, do que as pessoas recebem. Gente, claro que vai fazer falta, claro que essas pessoas vão ficar com carências. E o modelo que está sendo desenhado permite até que, se a pessoa for excluída do Bolsa Família, que ela não tenha mais direito ao Bolsa Família por alguma razão, que ela fique com a obrigação de pagar
a dívida. Mas como uma pessoa que já está numa situação de miséria vai poder pagar algum tipo de dívida? Se ela não conseguir pagar a dívida, adivinha quem é que paga a dívida para o banco? O povo brasileiro, o governo, que vai garantir com que os bancos recebam essa bolada. Então, é uma picaretagem, é uma desumanidade, é um estelionato, é uma safadeza com S maiúsculo que o governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes e os banqueiros querem fazer contra as pessoas mais pobres, como as pessoas mais pobres pudessem ter o direito agora de ter um crédito superior para movimentar a economia. As pessoas mal estão conseguindo se alimentar. E o governo está querendo abocanhar esses 34 bilhões para colocar isso na mão de banqueiro. Gente, eu vou ficar por aqui, muita gente perguntando também para falar do Renan Calheiros, né? O Renan Calheiros está sendo alvejado aí pela Polícia Federal. Isso aí efetivamente não vai dar em nada, porque a Polícia Federal não pode indiciar um senador. Isso aí compete ao Supremo Tribunal Federal cuidar desse assunto. O Renan Calheiros vai entrar na Justiça. Eu não estou aqui para defender o Renan Calheiros, mas está bem evidente que essa manobra é uma manobra para desgastar o Renan Calheiros e para, de um certo modo, intimidá-lo. Não vai dar certo e o Bolsonaro está comprando uma briga ainda mais cabeluda, porque o Renan sabe das coisas ali dentro do Senado. Vamos aguardar os próximos capítulos e Bolsonaro está ficando muito desgastado. E você, meu amigo bolsonarista, não adianta você xingar não, porque a gente vai continuar aqui jogando luzes sobre alguns temas. E se cuide, você está sendo enganado. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o próximo encontro.